Pessoalzinho maroto, meus queridos alunos, padawans da minha vida. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a transformada Z, tá? Uma introdução. Tá? A gente não vai fazer um exercício, a gente não vai fazer propriamente uma transformada, embora eu provavelmente resolva assim por cima para mostrar para vocês. O foco de hoje é entender o que é a transformada. Ponto. Tá? Até porque a gente vai ter algumas aulas gravadas nessa parte, né, de exercícios, né, que nem a gente fez basicamente com a transformada de Laplace, e a gente vai ter encontros para fazer exercícios também. Né? Então, vai ter vários exemplos em outras aulas, é isso que eu quero dizer. Então, eu quero fazer aulas talvez um pouquinho mais teóricas, bater mais um papo com você sobre os assuntos, né? Talvez trazer mais exemplos práticos sempre que eu conseguir. Né? Então, a aula de hoje, transformada Z. A transformada Z, pessoal, é literalmente a transformada de... Literalmente uma coisa que eu não gosto muito, né? Mas enfim. A transformada Z é a transformada de Laplace para sistemas discretos. Em resumo, é isso. Ela faz exatamente o que Laplace faz, só que para exponenciais discretas. E o que Laplace faz? Laplace representa sinais como infinitas exponenciais e na ST. Né? A transformada Z representa sinais discretos como infinitas exponenciais discretas Z na N. Tá? E é exatamente por isso, né, que a transformada Z tem esse nome, porque a gente vai usar a função exponencial Z na N. E um detalhe, pessoal, Z na N é a mesma função gama na N, eu só mudei o gama de gama para Z, né, mas a função continua igual. Z é conhecida, assim como S, como frequência complexa. Tá? E essa frequência complexa, como o próprio nome diz, pode ser um número qualquer no plano complexo. Então, não é propriamente um número real. Eu tenho liberdade total para varrer o plano e estudar quais são as exponenciais, qual é o peso daquela exponencial na representação de um sinal discreto. Eu já vou dar um spoiler para vocês. Olha só, vou dar um spoiler para vocês. O meu sinal x de n, que é o degrau unitário, como é que eu faço um sinal constante? Lembrando que o degrau unitário é esse carinha aqui, ó. Como é que eu escrevo esse sinal constante utilizando uma exponencial? Né? Eu acho que eu já fiz essa pergunta, né, para vocês. A exponencial que eu tenho é z na n. Então, como é que eu escrevo um sinal constante com a função alguma coisa na n, ou seja, z na n? Quanto é que tem que ser o z? Tem que ser zero. Zero? Daí ele vira um, né? Daí tu pode multiplicar ele por Zero, alguma função. zero na zero é quanto? É uma indeterminação, né? Zero na Ah, não, um. eu entendi que Z poderia ser qualquer coisa ali, no caso. Não, ele pode ser qualquer coisa, mas para fazer um sinal constante, o z tem que ser um valor bem específico nesse caso. Eu acho que vocês estão se confundindo, né, com exponenciais e na ST. Para fazer uma constante usando e na ST, o meu S tem que ser zero. Que daí eu tenho e na zero t, que é uma constante. Agora, se eu tenho z na n, para fazer essa constante, eu preciso que o z valha quanto? Se é unitário. 1, perfeito. Tá? Se o meu z for 1, eu vou ter 1 na n, que é uma constante. Então, o que acontece? A exponencial que faz uma constante tem frequência complexa 1. Tem o z 1. Não à toa, não é à toa que a transformada z desse x, o x de z
é z sobre z menos 1. Por quê, pessoal? Porque se eu usar z igual a 1 nessa função, eu vou ter um valor que tende para infinito. O que que significa? Significa que é a frequência que tem mais força na composição do sinal. Só que o nosso exercício mental nessa parte da disciplina é a gente entender, né, que a gente não está mais trabalhando com E na ST. De fato, é tão comum se confundir, né, que a gente acabou se confundindo agora no início da aula. Né? Ah, não, eu faço z igual a zero, eu tenho uma constante. Não, isso é para um sinal contínuo. Para um sinal discreto, a frequência discreta que gera uma constante é 1. E isso eu posso ver na transformada z do meu sinal. A transformada z carrega consigo a força daquela exponencial. Exemplo, se eu quero saber na composição desse sinal aqui, qual é a força da exponencial 2 na n, eu vou calcular x de 2. Isso aqui vai ser 2 sobre 2 menos 1. Esse carinha vai ter uma força aqui de 2, né? 2. Força é o termo que eu estou usando para facilitar o entendimento, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Pode ver que esse sinal tem uma representação. 2 na n tem, né, uma componente, né, no sinal U de n, né? Quase que eu falei U de t. Mas é muito mais fraca a força dessa exponencial do que essa exponencial. Porque se eu calculo x de 1, se eu avalio a força da transformada na frequência complexa 1, né, nesse caso eu vou ter uma coisa que tende para infinito, se eu colocar um valor positivo aqui de 1. Né? Se eu colocar 1 mais, né? Se eu avaliar vindo da esquerda, vindo da direita, né? Daí eu vou ter um ganho, eu vou ter um peso nessa componente que é infinito. Tá? Então essa carinha aqui é muito mais representativa do que essa. Então, na verdade, se eu varro o plano complexo avaliando todas as frequências complexas, eu consigo fazer um mapa do sinal não no tempo, não nas amostras, e sim na frequência daquela exponencial. E a gente estava discutindo isso no início da aula, falando sobre resposta em frequência. É literalmente isso, tá, pessoal? Eu estou estudando, seja um sinal, seja um sistema, não pensando no tempo, mas pensando na frequência do sinal. Pensando como aquele sinal ou aquele sistema reage quando eu avalio as componentes de frequência dele. E daí eu posso estudar ressonância, eu posso estudar a resposta para um sinal CC. Daí, a partir desse conhecimento, eu posso avaliar muitas coisas. É um horizonte que abre. Tá? A gente vai usar a transformada Z muito como uma ferramenta de auxílio para analisar e solucionar sistemas. Tá? Mas, como eu falei, entender o significado por trás é fundamental para outras teorias, como resposta em frequência, filtros discretos, é muito importante saber isso. Tá? Então, é um horizonte que está se abrindo para vocês, mesmo que ele pareça bem nebuloso no início, mas não deixa de ser um novo horizonte. Tá? Matematicamente, a transformada Z tem também uma definição matemática, assim como a transformada de Laplace, que eu não quero que vocês se atenham tanto nesse primeiro momento. Tá? Por quê? Porque a gente vai resolver via tabelas, literalmente da mesma maneira que eu resolvia a Laplace. Tá? Mas as transformadas, tanto a direta quanto a inversa, elas são importantes justo para vocês perceberem essas pequenas nuances na representação. Como essa representação ela faz sentido matemático. Tá? Então, o que, que acontece? A minha transformada Z direta, ou seja, eu vou calcular a transformada Z, ou seja, a função que descreve o peso das exponenciais, né,
pode ser obtida fazendo a transformada z, um bonito z, assim, ó, do g, do x de n, né? E o nome dessa transformada é transformada direta. E eu posso obter o sinal no tempo, ou em n, né, na amostra, fazendo a transformada inversa do sinal na frequência. Assim como Laplace, quando eu tenho a representação fazendo a transformada z, quando eu tenho a transformada z do sinal, a gente diz que essa é uma representação no domínio da frequência, porque z é a frequência complexa, né? Matematicamente, pessoal, a transformada z vai ser o somatório, isso é uma coisa diferente, né? Não vai ser uma integral, tá, pessoal? Vai ser o somatório com, né, o n valendo, n valendo menos infinito até mais infinito, de x de n vezes z na menos n. Então, ó, pessoal, o que isso significa? Uma coisa bem interessante que vocês têm que perceber, e talvez eu até não tenha falado isso em Laplace, deveria ter falado, tá? Se eu selecionar, percebam só, se eu selecionar um z qualquer, por exemplo, z valendo 1, tá? Se eu seleciono z valendo 1, eu teria, vou até colocar numa outra cor aqui, porque eu vou apagar isso depois, eu teria esse somatório, né? É x de n vezes 1 na menos n, né? Se eu olhar esse sinal, se eu olho esse sinal, não esse sinal propriamente dito, né, mas esse somatório, eu estou multiplicando x de n pelo sinal 1 na menos n, que eu posso até pensar no sinal 1 na n invertido, né, fazendo rho, tá? O mais interessante, na minha opinião, pessoal, é que uma coisa bem interessante, se x de n se parece com esse infeliz aqui, esse somatório ele vai ter um valor bem grande, né? Porque imaginemos que eu tenha o mesmo sinal, se eu tenho 1 na menos n no caso, daí eu vou ter literalmente o sinal ao quadrado aqui. O somatório vai dar um valor bem grande. Se a similaridade com x de n não é muito grande com o sinal 1 na menos n, se essa similaridade não é grande, tá? Eu acabo que uma amostra vai cancelar a outra, digamos assim. Porque isso é um somatório, não esqueçam que isso é o somatório do produto das funções. Então, se eu pego duas funções, pense em duas funções qualquer, e faço a multiplicação, se elas forem parecidas, eu vou ter uma multiplicação que vai gerar valores grandes, né? Se elas não forem muito parecidas, né, enquanto uma é 0, a outra é 1, por exemplo, né, eu vou acabar tendo uma multiplicação que não vai assumir valores tão grandes. E quando eu faço a integral, ou quando eu faço o somatório, o valor para aquela componente de frequência não vai ser tão grande. Então, a transformada de Laplace, tanto quanto a transformada Z, elas me dizem o quão parecida, isso aqui vai resultar um valor grande se o sinal x de n for parecido com a exponencial com aquela frequência. É bem difícil de entender isso, né? Eu sei que é bem complicado de entender, mas eu sempre gosto de pensar que a transformada avalia o grau de similaridade do sinal com a exponencial de cada frequência. Meio chato, mas enfim. A transformada inversa, a transformada z inversa, pessoal, é uma integral, é 1 sobre 2πj, ou j2π, é uma integral em torno de um contorno, é uma integral de bambolê aqui, ó, tá? Um caminho fechado no plano z, tá? Não esqueçam disso. De x de z na n menos 1, dz. O que acontece? Tá? Enquanto a integral de Laplace é uma reta, eu vou ter que percorrer uma reta no plano complexo, no meu
Na minha transformada Z, eu posso fechar qualquer contorno. O qualquer está entre aspas, tá, pessoal? Eu tenho que fechar qualquer contorno no plano complexo. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou integrando x de z vezes isso aqui, na real, vai ser z na menos 1 vezes z na n. Tá? Que, em resumo, vai ser uma exponencial, z na alguma coisa. Então, na verdade, o x de z me diz qual é o peso na composição dessa exponencial específica, porque vai multiplicando na integral. Quanto maior a representação, a representatividade naquela frequência z, em um ponto qualquer desse plano complexo, mais forte, né, maior vai ser a representação daquela exponencial específica. Tá? Que é justo o que eu estava tentando explicar, assim, em valores numéricos aqui na direita. A transformada z me diz qual é o peso daquela componente z de frequência específica. Não esqueçam que x de z é uma função de z, que eu posso selecionar qualquer valor e calcular. Esse valor específico é o peso da exponencial z na n, na composição do sinal. É, sim, uma representação espectral. Só que é uma representação espectral muito mais chata de entender do que a gente vai ver em Fourier. E muito mais fácil, muito mais difícil de entender do que vocês vão ver lá com o Denis em DSP. Né? Com o Denis vocês vão ver, não é transformada, né? Bom, vocês vão ver a série de Fourier em tempo discreto e a transformada de Fourier em tempo discreto, tá? Que vai ser prima irmã das nossas transformadas aqui do tempo contínuo, que são o quê? Representações espectrais. Tá? Só que diferente de Fourier, a transformada Z e a transformada de Laplace dá liberdade total para eu avaliar todas as exponenciais. Todas as exponenciais. Enquanto Fourier se limita apenas a senoides, exponenciais que geram senoides, que para sistemas contínuos é o eixo imaginário, e para sinais contínuos, né? E para sinais discretos é o círculo unitário. Tá? Então, tudo que eu fizer para sinais contínuos, eu posso fazer para sinais discretos. A única diferença é o formato, é o shape da exponencial. Por que que isso gera senoides? Porque para fazer uma senoide, né, usando E na ST, eu preciso fazer E na J ômega T. J ômega T. Óbvio que eu vou somar também o conjugado. Mas E na J ômega T, bom, eu tenho uma senoide. Para ter um cosseno puro, eu faço E na J ômega T mais E na menos J ômega T e divido por 2. No sistema discreto, a coisa é mais chata porque eu estou menos acostumado. Mas eu coloquei até uma questão no trabalho falando sobre isso. Né? Para fazer uma senoide num sistema discreto, o meu Z tem que estar sobre o círculo unitário. Por que tem que estar sobre o círculo unitário? Porque ele tem que ter módulo 1. Né? Porque se eu tenho Z na N, para isso ser uma senoide, eu tenho que ter E na J alguma coisa, que a gente chamou de ômega, na N. Daí eu vou ter essa mesma função. Ó. Eu não coloquei aqui E na J ômega. Né? Então eu vou ter que ter um número, pessoal, que repousa sobre o círculo. É muito importante nessa parte, quem está com dificuldade, dar uma olhada nas aulas sobre exponenciais discretas. Percebam como o entendimento da exponencial é fundamental. Porque entendendo bem a exponencial, eu entendo bem a transformada Z. Entendendo bem a exponencial contínua, eu entendo bem a transformada de Laplace. E não só a transformada de Laplace, mas as transformadas de Fourier também. Porque aqui a gente representa tudo como exponencial. Por quê? Porque é mais fácil. A representação em si é mais difícil.
mas é muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de integrar, muito mais fácil de derivar. Tá? Então, tem um porquê de se usar essa representação. Tem um motivo muito importante, que é facilitar a nossa vida na análise de sinais e na análise de sistemas, e também abrir essa porta da análise espectral. Para eu, por exemplo, conseguir fazer um deslocamento de fase num sinal, para eu fazer um deslocamento de pitch num sinal de áudio, né? Quem aqui já viu os meus vídeos acelerados no YouTube? Eu, na verdade, quando eu vejo depois, eu sempre vejo acelerado. Exatamente, né? Para revisar, porque é uma coisa que eu já vi. Eu vejo, na maioria das vezes, os vídeos vezes 1,5, vezes 2, né? Vocês veem a minha voz de fina? Meio que de hélio? Não, né? Porque o que o algoritmo faz do YouTube? Ele acelera, mas aí se eu acelero eu vou falar assim, né? Daí o que ele faz? Ele pega essa informação e desloca para uma banda de frequência mais abaixo. Então a minha voz que dobrou a frequência, ele vai pegar e vai reposicionar a frequência da voz aonde ela estava. E isso é um deslocamento que tem que ser feito na frequência, pessoal. Por mais estranho que isso possa parecer, é uma manipulação totalmente na frequência daquele sinal. Tá? Porque eu estou mudando o pitch, eu estou mudando a frequência do som. Tá? Só que o que acontecia antes no intervalo de tempo, agora eu tenho metade do tempo para fazer. Então eu tenho que mudar a forma da onda, pessoal. Então, saber processar um sinal pelas suas componentes de frequência abre muitas portas. Tá? Outra coisa bastante importante, na telecom, né, no processamento e na compactação de informação, quando eu vou, por exemplo, falar com alguém no telefone, não é a minha voz que está sendo enviada, tampouco um sinal parecido com a minha voz. O celular ele vai janelar, no intervalo bem pequeno de tempo, né, a minha voz, e vai detectar quais são as frequências que estão naquele momento. Tá? E, na verdade, ele não vai guardar, sei lá, 5.000 pontos. Ele vai guardar meia dúzia de coeficiente, que indica quais são aquelas frequências fundamentais. É como se eu guardasse, a frequência da rede é 60 Hz. Eu precisei de 1 byte para guardar a frequência da onda, né? Agora, se eu guardasse literalmente todos os pontos, se eu estou amostrando essa senoide, né, eu vou precisar de milhares de pontos para manter aquela informação. Tá? Então, pensar na frequência, na enorme maioria das vezes, economiza muito espaço, pessoal. Tá? Então, por isso que todos os algoritmos de compactação fazem uso disso, da detecção de quais são as frequências, até coisas que eu nem imagino. Por exemplo, se eu estou trabalhando com imagens, né? Eu uso sim uma coisa que vai extrair quais são as informações de mudança, alteração de bordas, por exemplo, né? E não propriamente os valores da imagem. Então, até isso, até imagens, por exemplo, você trabalha com frequência, por mais estranho que isso possa parecer, né? Então, é fundamental entender isso aqui, tá, pessoal? Para não ficar viajando tanto na hora de resolver. Tudo que eu falei é aplicação direta da transformada Z. Sempre que eu tenho, atenção pessoal, sempre que eu tenho um processamento digital de sinais, eu tenho transformada Z por trás. Né? Ou, pelo menos, uma transformada discreta de Fourier, que é um caso particular, eu posso pensar que é um caso particular ali da transformada Z. Tá? Então não é uma coisa que vocês não vão usar. Tá difícil de ver a aplicação ainda, porque é conteúdo novo, né? Eu acho que vocês não viram a transformada Z em lugar nenhum ainda. Tá? Mas com o tempo e com paciência, a gente chega lá. A gente começa a entender o que significa esse diabo desse Z. Né? Então, o que acontece, pessoal?
cada sinal x de n vai ter um par x de z. E um detalhe importante, que eu vou passar por isso batido nesse primeiro momento, porque não é fundamental para nós. Tá? Existe um valor, existe uma região onde esse somatório não converge e uma região de z em que esse somatório converge, assim como a transformada de Laplace. Isso é conhecido como região de convergência. Tá? Em DSP, isso vai ser um pouco mais importante. Se vocês forem realmente trabalhar mais a fundo com o processamento digital de sinais, talvez vocês precisem se preocupar com a região de convergência. Tá? Mas a gente só vai trabalhar com sinais unilaterais direitos, pessoal. Tá? E se a gente fizer essa limitação na nossa análise, não existe o problema, digamos assim, da região de convergência. Porque o que acontece? Parênteses. Na prática, cada transformada Z tem dois sinais no tempo. Tá? Um sinal causal e um sinal anticausal. Um sinal unilateral direito e um sinal unilateral esquerdo. Tá? Então é bizarro. Existem dois sinais no tempo que têm a mesma transformada Z. Só que esses sinais eles são praticamente antagônicos um ao outro. Né? Se eu eliminar os sinais anticausais, daí eu vou ter uma unicidade. Né? Eu vou ter uma transformada para cada sinal no tempo. Então fica essa observação. A gente só vai trabalhar com a transformada que é conhecida como unilateral, assim como com a transformada com a transformada de Laplace, tá, pessoal? A gente já fazia isso com a transformada de Laplace. Ela também tem uma região de convergência como a transformada Z. O fato é o seguinte, ó, cada transformada, cada sinal x de n tem um unilateral direito, tem e somente uma transformada Z, né? Que, na maioria dos casos, né, para os sinais mais comuns, existe uma tabela, que eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente. Se eu resolver esse somatório, eu vou ter literalmente uma função de z. E eu vou fazer isso rapidão aqui, ó. Por exemplo, esse sinal aqui, ó. X de n igual a u de n. Se eu aplicar o conceito da transformada z, eu teria que resolver esse somatório aqui, né? Somatório de menos infinito até mais infinito de u de n vezes z na menos n. Só que aí que tá, pessoal. Esse somatório vai de menos infinito a mais infinito. Como u de n é zero até n igual a zero, né? Na verdade até n igual a menos 1, eu posso reescrever esse somatório assim, ó. X de z é igual ao somatório com n igual a zero até infinito. Então, mudei o limite do somatório e ao invés de escrever u de n, quando o meu n for zero até infinito, u de n vai valer 1. Tá? E daí eu tenho esse problema para resolver. Por mais estranho que isso possa parecer, a transformada z pode ser feita amostra por amostra. Eu posso literalmente substituir o valor de n nessa equação, somar com n mais 1, n0, n1, n2, n3, n4, n5 e assim por diante. Que nesse caso aqui, isso aqui vai ser, para n valendo 0, vai dar 1, né? Para n valendo 1, vai dar 1 sobre z. Para n valendo 2, vai dar 1 sobre z ao quadrado, mais 1 sobre z ao cubo, mais 3 pontinhos. Um detalhe, tá, pessoal? Se esse z
for maior do que 1, tiver módulo maior do que 1, esse somatório converge. Se o módulo do z for menor do que 1, esse somatório diverge, tá? Então, na real, é aquilo que a gente falou, né? Que não existe uma certa região em que o somatório converge. Então, ele não vai convergir para todos os valores de z. Isso é bem importante quando eu vou resolver matematicamente a transformada inversa, tá? Mas para nós não vai ser importante, tá, pessoal? Só quis lembrar. Vocês se lembram que em cálculo, se eu tenho o somatório de 1 sobre n ao quadrado, né, e eu substituir o valor de n valendo 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, eu vou ter um número como resultado do somatório se o somatório convergir. Tá? E existe uma forma fechada, uma fórmula fechada, digamos assim, para aquele somatório. Por exemplo, 1 sobre n ao quadrado vai ser 1 mais 1 mais 1, né? Peraí. 1, 0, 0, 1, para 1 até infinito. Vai ser 1 mais 1 meio, 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16avos, mais 1 não sei quantos. Isso vai tender para um valor, né? E existem fórmulas de somatório, que até está no background do LaTeX, mas é aí que tá. Eu não quero que vocês revisem os somatórios para encontrar a forma fechada. A gente vai trabalhar com tabela, tá? Mas se eu verificar o valor fechado desse somatório, eu vou ver que esse somatório tende para z sobre z mais 1. Menos 1, desculpa. Desculpa que ficou bem baixo aqui, né? Eu só estou querendo dizer que dá para fazer isso para qualquer sinal, mas não é o que eu digo conveniente, né? Porque a gente vai ter a maioria dos sinais tabelados. E eu vou mostrar para vocês a tabela bem rapidão aqui, antes de finalizar essa aulinha. Então, no LaTeX, ele explica exatamente isso, ele até faz um exemplo mais complexo, que é uma exponencial, tá? E daí apresenta para vocês os pares mais comuns da transformada Z. Por exemplo, aqui tem um erro, ó. Falei que alguns livros têm erro, aqui é K, hein? Esse valor aqui não é N menos N, hein? É N menos K. Né? Na tabela que eu fizer, que eu faço nas aulas, eu corrijo isso. Tá? Então, cuidado com esse detalhezinho. Tá? Então, a transformada de delta de N menos K é Z na K, na menos K. Por mais estranho que isso possa parecer, eu posso provar para vocês. Essa é uma transformada bem fácil de fazer. O de N, Z sobre Z menos 1. Né? N, o de N, Z sobre Z menos 1 ao quadrado, e assim vai. Tá? Quais são as transformadas que eu julgo importante saber bem? Né? Tem que saber quase que decor. Né? O par 1 e o par 2 são, de fato, importantes, acontecem com bastante frequência mesmo. Né? O par 6, fundamental, o par 6. Tá? O par 8 acontece bastante com alguma frequência. Tá? Então, par 1, 2, 6, 8. E eu gosto de trabalhar com o par 11 também. Tá? Então, esse par 11 aqui, ó, 11A e 11B, são as transformadas do cosseno e do seno. Não precisa ter medo desses dois carinhas aqui, eles são feios. Eu sei que eles são feios, pode ver, ó, isso aqui é horrível, né? Mas é bem barbada, né? Até dá para falar rapidão, ó. Esse cara aqui é a parte real, né? É a parte real do gama, aí, ó. Né? E o seno, aqui o seno de beta, é a parte imaginária. Então esse polinômio aqui é z ao quadrado menos 2 vezes a parte real do gama, mais o gama ao quadrado, que é o módulo, tá? Esse carinha é um módulo, né? O módulo do gama, né? Pode ver.
Tá? Mas eu explico em detalhes essa forma um pouco diferente nas aulas, não se preocupem, tá, pessoal? Como eu falei, é só uma aula de introdução. Tá? Então, não é infinitos, né? Não, na verdade, existem infinitas transformadas, né? De fato, isso é verdadeiro. Existem infinitas transformadas, mas essas aqui, digamos assim, aparecem muito esses sinais aqui, né? Degrau, impulso, seno e cosseno, né? Uma exponencial. É muito importante saber decorar alguns aqui, não todos, alguns. Não vou obrigar vocês a decorar, claro que não, óbvio que não, nunca faria isso. Tá? Mas o procedimento para encontrar essas transformadas e tal, vocês têm que saber, né? Tem que chegar na transformada e vir para a tabela, ou dado o sinal, vir para a tabela e encontrar a transformada, tá bom? Então, pessoal, basicamente para a aula de hoje, eu queria realmente só apresentar a transformada e mostrar que, embora pareça um pouco complicado no início, eu quero que vocês encarem essa transformada da mesma maneira que vocês encaravam a transformada de Laplace. Tá? Não tem medo, isso aqui é simplesmente uma nova tabela. Né? Não tem nada, nenhuma novidade propriamente dito. A gente só tem que se acostumar com essa nova tabelinha, a gente tem que se acostumar com, que a gente espero, a maioria já tenha se acostumado com a exponencial z na m. Tá? Na aula que vem a gente vai fazer algumas transformadas, eu vou postar na verdade a aula, vou dar uma olhada, ver se ela está ok, se ela está bem, né? Mas eu dou, obviamente, as informações via Moodle para vocês. Nós, na próxima aula, a gente vai aprender a usar essa tabela de fato. Tá? Fazendo tanto transformadas diretas quanto transformadas inversas. Daí eu vou explicar para vocês melhor o seno e o cosseno aqui, que é muito parecido, tá? Esses pares aqui é muito parecido, ele só faz um pouquinho diferente. Lembre-se uma coisa, eu já vou adiantar, fazer outro spoiler. Vocês têm que se lembrar da transformada de Laplace nessa parte. Cadê o texto? Tá aqui. A transformada de Laplace, o par seno e cosseno tinha esse denominador, ó, S menos alfa, vou chamar de A, S menos A ao quadrado mais B ao quadrado, sendo A a parte real e B a parte imaginária. Tá? Se eu faço o produto notável aí, ó, vai dar S ao quadrado menos 2AS mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Percebam que eu já estou me aproximando muito dessa forma aqui, ó. Z ao quadrado menos 2 vezes alguma porcaria, né, Z, mais uma porcaria aqui ao quadrado, ó, que na verdade A ao quadrado mais B ao quadrado é o módulo ao quadrado, tendo uma raiz que está localizada em A mais ou menos JB. Mais ou menos, né? JB. A única diferença é que para um sistema discreto a gente prefere módulo e fase. Então o módulo, ele denotou aqui como módulo do gama. E a fase do gama é o beta, aqui, que a gente chama de ômegazão. Né? Eu prefiro chamar de ômega, porque é como o professor Denis chama em DSP. Então, para preparar vocês também lá, para DSP. Então, pessoal, basicamente é isso. Né? Basicamente é isso para a aula de hoje. Logo eu posto mais aulas, tá? E era isso, né? Boa sorte para nós nesses estudos do capiroto. Isso aí então, pessoal. Isso aí, É valeu, isso? professor. Feito professor. aí, então. É nóis, Ei, meus professor, queridos. boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Bom Tchau, tchau. descanso. Falou.